Na noite sombria nas ruas frias e úmidas da cidade de Nova Orleans, um homem corre demonstrando cansaço extremo. Será que está fugindo da polícia? Creio que não. Ele está escapando de uma gangue de mercenários perigosos comandos por Van Cleef. Entre eles está um magnata aventureiro, bem equipado com uma arma de flechas de alta tecnologia. Ele encara a perseguição como um esporte urbano, na madrugada. A perseguição chega em um cais à beira-mar. Ali o homem fugitivo parou. Ele acreditou já estar em segurança, mas 2 tiros de rifle cortam a noite. Uma bala atravessa seu peito e suas placas de identificação militar antes que ele caia no rio. O mentor da operação é o bandido Emily Fauchon, que friamente se vira para seu cliente e pergunta se a experiência correspondeu ao que ele pagou. O cliente responde que foi ótima caçada noturna. Enquanto o corpo da vítima é retirado da água, Cleef corta um cinto cheio de dólares presos na cintura do homem eliminado, revelando uma realidade macabra e arrepiante. Eles estavam executando caçada de pessoas como num safari urbano. A narrativa então muda para Natasha, Nat Binder, que viaja de Detroit em busca de seu pai desaparecido, Douglas Binder. Sim. Oi. Eu sou. Estou procurando por Douglas Binder. Sua senhoria lhe entrega uma caixa com pertences pessoais, incluindo fotografias antigas. Ela explica que Douglas estava passando por dificuldade e sugere que Nat procure um homem chamado Elijah nos refeitórios comunitários locais. Você o conhece? Ele vem aqui às vezes. Um cara legal também. Por acaso você sabe onde ele mora? Receio que seu pai. Bem, ele era como o resto de nós. Morava na rua. Sabe? Sua busca a leva a um restaurante decadente no French Quarter. Ao pagar a conta, Nat descuidadamente expõe um maço grosso de dinheiro, atraindo imediatamente o tipo errado de atenção. Um grupo de marginais a encurrala do lado de fora. Olá, linda. Tenha um pouco a mais. Nós. Antes que o confronto se torne perigoso, um homem chamado Chance Baudriaux intervém. Por que você não se faz um favor? Rapaz, eu disse para você sumir. Agora pegue seu porrete e seu namorado e encontre um ônibus para pegar. Espaço. Chance, um marinheiro mercante desempregado, demonstra uma notável habilidade em artes marciais, neutralizando os agressores com facilidade e prática. So dirty, blood runs too old. Nights far too cold. In poverty I smile. My soul's power is so bold. Sons of Charles, raised on a street so cold, so dirty. The system it shoves me, but I spit on the streets so harsh. Antes de desaparecer na multidão, ele aconselha Nat a ter mais cuidado ao ostentar seu dinheiro em público. Nat tenta registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida com a detetive Marie Mitchell, mas uma greve dos policiais, combinada com a falta de um endereço fixo de seu pai, limita severamente o que o departamento pode fazer. Mitchell sugere que ela contrate alguém que saiba como se virar à margem da sociedade. Na manhã seguinte, Nat encontra Chance nos cais, onde ele está sendo impedido de trabalhar por causa de mensalidades sindicais atrasadas. Ela oferece a ele $100 por dia para ajudá-la a encontrar seu pai. Eu te ajudo por 2 dias. Você me paga $217. Fechado. Relutante, mas sem dinheiro, Chance aceita. A investigação os leva a Randall Poe, um corrupto dono de bordel que recruta secretamente veteranos sem teto, incluindo Douglas, como alvos involuntários para as caçadas letais de Fauchon. Estamos procurando alguém que trabalhou para você. O nome do homem é Douglas Binder. Nunca ouvi falar. Ele trabalhou para você, senhor? Talvez sim, talvez não. Quando Nat e Chance pressionam demais por respostas, Pique Van Cleef intervém e os retira fisicamente do local. Mais tarde, Fauchon e Pique fazem Paul responder por recrutar um homem com familiares vivos, reconhecendo o perigo que isso representou. Meu Deus! Senhor Fauchon, o que o senhor está fazendo aqui? Eles estavam perguntando sobre um de nossos voluntários. Ele tinha mais medalhas. Ele tinha família. Agora estão fazendo perguntas. O senhor cometeu um erro. Pouco depois, o detetive Mitchell informa Nat que o corpo de Douglas foi encontrado em um armazém incendiado. As autoridades atribuem sua morte a um incêndio acidental, mas Chance não acredita nisso.
Ele examina a cena pessoalmente e descobre a outra metade da placa de identificação de Douglas, perfurada por uma flecha de besta. Antes que ele pudesse coletar mais provas, capangas contratados o interceptaram e o agrediram como forma de aviso. Em vez de recuar, Chance entrega a placa de identificação diretamente ao detetive Mitchell como prova de que Douglas foi morto com uma arma profissional. Quero que você examine novamente a autópsia. Essa evidência pode transformar a morte de Binder em homicídio. Mitchell ordena que o legista reabra a autópsia. Sentindo o cerco se fechando, Folsom e Peake visitam o legista corrupto que já falsificou registros para eles antes. Temos um problema. Eles querem que eu refaça a autópsia de Binder. Nights far too cold. In poverty I smile. My soul's poetry so bold. Filo do caos. Quando o legista demonstra pânico com a nova investigação, Peake atira nele através da porta da frente, sem hesitar, determinado a realizar uma última caçada antes de se mudar para o leste europeu. Folsom segue em frente com um novo alvo. Paul recruta Elijah Roper, um amigo próximo de Douglas, com a promessa de um emprego estável. Desesperado para escapar da vida nas ruas, Elijah aceita. Eles o deixam em um pátio ferroviário usando um cinto de dinheiro recheado com $10.000. Os termos são brutalmente simples. Chegar vivo ao rio e o dinheiro é dele. Chego ao rio. Fico com o dinheiro. Lá dentro. Elijah luta com todas as suas forças, conseguindo até mesmo tomar um rifle de um de seus perseguidores. Mas a superioridade numérica é impossível de superar. Após uma perseguição implacável por um cemitério e por uma rua pública movimentada, onde os transeuntes ignoram seus gritos, os caçadores o abatem a tiros em plena luz do dia. Para eliminar todas as pontas soltas antes de fugir do país, Folsom ordena a eliminação de todos os envolvidos na operação. Peake mata Paul com uma espingarda no exato momento em que Chance e o detetive Mitchell chegam ao local, iniciando um intenso tiroteio. No caos, Mitchell é fatalmente atingido no fogo cruzado. Chance agarra Nat, pega uma motocicleta próxima e foge em disparada enquanto os mercenários se aproximam. No meio da perseguição, Chance vê combustível vazando do tanque furado da moto. Em uma decisão de fração de segundo, ele acelera direto para um SUV que se aproxima, salta do banco e atira no combustível que vaza. A motocicleta derrapa sobre o veículo e explode violentamente, obliterando seus perseguidores. Chance e Nat escapam pulando de uma ponte para um trem de carga lento que desaparece no pântano. Folsom e Peake os rastreiam de helicóptero até o interior do pântano. Durante um breve descanso, Nat quase pisa em uma cascavel enrolada, mas Chance a agarra com as mãos nuas. Ele remove o chocalho e o transforma em uma armadilha improvisada. Quando um dos homens de Folsom a aciona, a cobra o atinge em cheio no rosto. Folsom responde executando tanto o homem mordido quanto a cobra, sem demonstrar qualquer emoção. Procurando um lugar para se reagrupar, Chance leva Nat até seu tio Dovey, um contrabandista de uísque que vive no meio do pântano. Mas antes que possam respirar, a gangue de Folsom os ataca. Dovey tenta uma emboscada, mas erra o tiro decisivo. Chance atrai os mercenários para um galpão abandonado do Mar de Gras, repleto de carros alegóricos imponentes e figuras de carnaval esquecidas. De volta à cabana, Dovey detona um dispositivo explosivo improvisado, matando vários atacantes assim que entram. Dentro do galpão, Chance usa os manequins do desfile e as sombras profundas a seu favor, eliminando os mercenários restantes um a um. O que vocês estão olhando, seus filhos da puta? É para isso que vocês pagaram. Peguem ele. Ele finalmente encurrala Van Cleef em um confronto brutal e o derrota de vez. Só resta Folsom de pé. Folsom usa Nat como escudo humano, forçando Chance a entregar sua arma. Uma luta brutal e sem regras começa entre os dois. Chance eventualmente leva a melhor. Arranca o pino de uma granada e a enfia na cintura de Folsom antes de bater com a testa no rosto do homem, fazendo-o cambalear para trás. Folsom tenta desesperadamente se livrar da granada, mas não tem tempo. A explosão põe um fim definitivo ao seu reinado de terror. Com a caçada finalmente terminada, Chance, Nat e Dovey, cansados e destruídos, emergem do pântano ainda com medo das sombras. São os únicos sobreviventes do jogo mais perigoso e brutal que participaram e apostaram com suas próprias vidas. Noites sem lua, eu durmo nas ruas duras, frias demais, o sistema me empurra. Ao pagar a conta,
Nat descuidadamente expõe um maço grosso de dinheiro, atraindo imediatamente o tipo errado de atenção. Um grupo de marginais a encurrala do lado de fora. Olá, linda. Tenha um pouco a mais. Nós. Antes que o confronto se torne perigoso, um homem chamado Chance Baudriaux intervém. Por que você não se faz um favor? Rapaz, eu disse para você sumir. Agora pegue seu porrete e seu namorado e encontre um ônibus para pegar. Espaço. Chance, o marinheiro mercante desempregado, demonstra uma notável habilidade em artes marciais, neutralizando os agressores com facilidade e prática. Mas eu cuspo nas ruas duras. O sangue quente demais, noite fria demais. Se eu sorrio, minha alma pois-se sagaz. Filhos do caos, criados nas ruas, free soldiers. O sistema me empurra, mas eu cuspo nas ruas duras. O sangue quente demais, noite fria demais. Se eu sorrio, minha alma pois-se sagaz. Sons of chaos, raised on the streets so cold to the death. It's something it shows me, but I spit on the streets, so harsh. Blood runs too hot, nights far too cold. And poverty a smiler, my soul's poor. Antes de desaparecer na multidão, ele aconselha Nat a ter mais cuidado ao ostentar seu dinheiro em público. Nat tenta registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida com a detetive Marie Mitchell, mas uma greve dos policiais, combinada com a falta de um endereço fixo de seu pai, limita severamente o que o departamento pode fazer. Mitchell sugere que ela contrate alguém que saiba como se virar à margem da sociedade. Na manhã seguinte, Nat encontra Chance nos cais, onde ele está sendo impedido de trabalhar por causa de mensalidades sindicais atrasadas. Ela oferece a ele $100 por dia para ajudá-la a encontrar seu pai. Eu te ajudo por 2 dias. Você me paga $217. Fechado. Relutante, mas sem dinheiro, Chance aceita. A investigação os leva a Randall Poe, um corrupto dono de bordel que recruta secretamente veteranos sem teto, incluindo Douglas, como alvos involuntários para as caçadas letais de Folsom. Estamos procurando alguém que trabalhou para você. O nome do homem é Douglas Binder. Nunca ouvi falar. Ele trabalhou para você, senhor? Talvez sim, talvez não. Quando Nat e Chance pressionam demais por respostas, Pick Van Cleef intervém e os retira fisicamente do local. Mais tarde, Folsom e Pick fazem Paul responder por recrutar um homem com familiares vivos, reconhecendo o perigo que isso representou. Meu Deus! Senhor Folsom, o que o senhor está fazendo aqui? Eles estavam perguntando sobre um de nossos voluntários. Ele tinha mais medalhas. Ele tinha família. Agora estão fazendo perguntas. O senhor cometeu um erro. Pouco depois, o detetive Mitchell informa Nat que o corpo de Douglas foi encontrado em um armazém incendiado. As autoridades atribuem sua morte a um incêndio acidental, mas Chance não acredita nisso. Ele examina a cena pessoalmente e descobre a outra metade da placa de identificação de Douglas, perfurada por uma flecha de besta. Antes que ele pudesse coletar mais provas, capangas contratados o interceptaram e o agrediram como forma de aviso. Em vez de recuar, Chance entrega a placa de identificação diretamente ao detetive Mitchell como prova de que Douglas foi morto com uma arma profissional. Quero que você examine novamente a autópsia. Essa evidência pode transformar a morte de Binder em homicídio. Mitchell ordena que o legista reabra a autópsia. Sentindo o cerco se fechando, Folsom e Pick visitam o legista corrupto que já falsificou registros para eles antes. Temos um problema. Eles querem que eu refaça a autópsia de Binder. Quando o legista demonstra pânico com a nova investigação, Pick atira nele através da porta da frente, sem hesitar. Determinado a realizar uma última caçada antes de se mudar para o leste europeu,
Folsom segue em frente com um novo alvo. Paul recruta Elijah Roper, um amigo próximo de Douglas, com a promessa de um emprego estável. Desesperado para escapar da vida nas ruas, Elijah aceita. Eles o deixam em um pátio ferroviário usando um cinto de dinheiro recheado com $10.000. Os termos são brutalmente simples. Chegar vivo ao rio e o dinheiro é dele. Chego ao rio. Fico com o dinheiro. Lá dentro. Elijah luta com todas as suas forças, conseguindo até mesmo tomar um rifle de um de seus perseguidores. Mas a superioridade numérica é impossível de superar. Após uma perseguição implacável por um cemitério e por uma rua pública movimentada, onde os transeuntes ignoram seus gritos, os caçadores o abatem a tiros em plena luz do dia. Para eliminar todas as pontas soltas antes de fugir do país, Folsom ordena a eliminação de todos os envolvidos na operação.